Queria convidar o nosso irmão Osvaldo para vir até aqui. Queridos irmãos, hoje o Osvaldo vai ser o nosso preletor, ele que vai trazer a mensagem aqui para nós, tá? Estejam em espírito de oração para que o nosso irmão ele possa entregar a mensagem do próprio Espírito Santo para a vida da igreja. Amém, queridos? O Osvaldo, ele é o nosso irmão, ele tem nos abençoado aqui na liturgia, no ensino da igreja, e eu gostaria da oração dos irmãos aqui, para que ele possa nos abençoar por intermédio da mensagem e daquilo que a gente tem comunicado nas últimas semanas, na nossa série de mensagens sobre o caminho da redenção. Amém? Vamos orar? Senhor, abençoa o teu servo, Pai, em nome de Jesus. O empodera com teu Santo Espírito, para que ele possa se tornar capaz de ministrar a tua palavra, de ministrar o teu ensino, de aplicá-la em nossas vidas com sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai. Seja com teu servo, inspire ele, abençoe ele, Pai, e traga à sua boca aquilo que nós precisamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor. Amém, amados? Bom dia, graça e paz a todos. Sempre uma honra, sempre é um grande privilégio nós podermos fazer parte da liturgia, agora tendo essa oportunidade de trazer a palavra. A gente sabe o peso da responsabilidade, né, de estar aqui no púlpito. Por isso eu quero agradecer à igreja, na pessoa do reverendo Diego. Então, eu convido a igreja, nós vamos dar continuidade, como o pastor disse, à série de mensagem, cujo título da série é O Caminho da Redenção. E o tema que foi proposto para nós, nessa série, hoje, é O Redentor condena Israel e sua falta de frutos. Isso aqui é minha, né, pastor? Eita. Quando a boca começa a ressecar de nervoso, a gente... Amém? E eu convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, como sequência. No domingo passado nós ouvimos com bastante propriedade sobre a purificação do templo. E hoje nós vamos expor esse texto em Mateus 21, 18 a 21. Amém? Todos encontraram? Na versão NVI, verso 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? No último verso, 21, Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Amém? Então, amados, esse texto é um texto que vai tratar mais um ato profético, como o pastor Diego tem falado aqui, que no caminho da redenção, na semana da paixão, cada momento, cada ato, cada gesto foi um ato profético que apontava para aquilo que seria feito. E aqui não foi diferente. Essa série, o tema dessa série ela é muito
o tema é muito sugestivo também para nós refletirmos sobre o caminho que estamos trilhando nessa trajetória cristã. O Senhor inaugurou esse caminho da redenção e agora nós estamos caminhando para a nossa redenção eterna, até ser consumada. Amém? Porque o Senhor nos redimiu, mas ainda estamos nesse tabernáculo de barro, não é verdade? Mas haverá um dia que assim como Ele é, nós o veremos, e assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também, quem ficar, vai ser ressuscitado. E quem partiu antes no Senhor, vai viver eternamente com o Senhor. Então esse tema é muito sugestivo. E eu gostaria de introduzir essa mensagem citando um autor que é um autor muito abençoado, que é o pastor Eugene Peterson, no seu livro O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja. E ele faz um contraste entre o caminho que Jesus trilhou, o caminho que Jesus apresenta, e muitas das vezes o atalho que a igreja, no sentido de geral, não só a igreja, mas o mundo trilha um caminho diferente proposto por Deus. E ele cita no livro, abre aspas, seguir a Jesus não é adotar uma religião, mas aceitar um estilo de vida desafiador e radical. O verdadeiro cristianismo não é um atalho para a felicidade ou sucesso, mas um caminho transformador que leva à vida eterna. Um caminho que envolve sacrifício, paciência, humildade e obediência a Deus. Um caminho que exige compromisso. Amém? Fecha aspas. Então, ele apresenta esse contraste. O caminho que Jesus trilhou para a nossa redenção. É muitas das vezes diferente que o mundo apresenta. Um caminho de abnegação, um caminho de autossacrifício, um caminho de renúncia, um caminho de um amor incondicional, de compaixão. Não é verdade? E no caminho da redenção nós vemos profeticamente, como o reverendo Diego com muita propriedade falou, atos proféticos que têm que despertar os nossos olhos. E aqui não foi diferente. E aí eu queria propor nesta manhã nós citarmos 3 pontos, dentre esses 4 versículos, que aponta o caminho para a nossa redenção que foi revelado por Jesus nesse ato profético. Veja no versículo 18, aqui nós já temos um grande ensinamento no caminho da nossa redenção. Deus se revela para nós. Já no verso 18, quando diz que eles, de manhã bem cedo, quando voltava para a cidade, de onde eles estavam e para onde eles estavam indo. Nós vimos na semana passada que Jesus estava purificando o templo. Ele saiu e foi para Betânia, cerca de 15 estágios, cerca de aproximadamente 3 quilômetros. Foi para Betânia, passou a noite, logo pela manhã, bem cedo. Não é muito diferente de nós, né? Amanhã, bem cedo, né? A gente já tem que estar na labuta. E Jesus, o texto diz que ele teve fome. Ou seja, no caminho para a nossa redenção, é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Teremos mais 2, baseados nos 4 versículos. Segundo, no caminho para a nossa redenção, Deus revela a sua justiça. E o terceiro, no caminho para a nossa redenção, Jesus nos ensina como se relacionar com Deus. Voltando aqui o primeiro, no verso 18, Jesus se revela como homem. Jesus se assemelha a nós para se revelar para nós. Então Jesus teve fome. Jesus que se cansou.
Jesus precisou dormir. Jesus teve todas as necessidades que nós temos. E o escritor Hebreus chega a dizer que ele foi tentado em tudo, como eu e como você, mas sem pecado. E a melhor maneira de Deus se revelar ao homem foi como? Como a gente pode imaginar Deus se revelando ao homem se não fosse encarnando, se não fosse se assemelhando ao homem? Seria inimaginável. Como é que um Deus majestoso, um Deus glorioso, um Deus poderoso, um Deus que foge à nossa capacidade de imaginar, se revelar para nós? Qual é outra maneira que nós poderíamos imaginar? Seria inconcebível na nossa finitude, na nossa pequenez. E o que ele faz? Se revela como homem para nos redimir. E aí eu lembro de Paulo explicando isso lá em Filipenses 2,6. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses 2, que é um fato interessantíssimo. Quando Paulo explica isso para nós, Filipenses capítulo 2, vamos ver do verso 5, ler. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Então, no caminho da redenção, ele se revela como um homem. E o verso 18 demonstra isso. Acorda bem cedo e sai e tem fome. Uma necessidade básica de qualquer ser humano, né? Segurança, alimentação e habitação, as 3 necessidades básicas de um ser humano. E ele se revela para nós, amados. Olha que interessante. E aí me faz lembrar de um evento, de um livro que eu não gosto de citar livro que eu não li, e também não li nenhum livro do autor, mas o que cita o livro do Filipenses, né, o Jesus que eu nunca conheci, que ele aborda essa questão de a maneira que o Senhor teve que se revelar para que nós pudéssemos entender quem era Deus como homem. E ele faz uma ilustração, na verdade não é ilustração, é um fato, que ele tinha um aquário. Não sei se vocês conhecem essa história do Filipenses, nesse livro, o Jesus que eu nunca conheci. Ele tinha um aquário, esse aquário me parece que tinha peixes de água salgada, que parece que é muito mais difícil para tratar, é muito mais difícil para lidar. Tem uma série de situações que ele disse que ele teve que aprender sobre química, ele teve que aprender sobre uma série de coisas, e ele diariamente tinha que cuidar várias vezes daquele aquário, e ele chegava naquele aquário e via as questões de oxigênio, do alimento, que tinha que ser um alimento preparado, e ele, todos os dias, naqueles horários, ia lá alimentar aqueles peixes, e os peixes, quando eles chegavam para cuidar, os peixes sumiam. Os peixes se escondiam. E ele alimentando o peixe, os peixes se escondiam, eles mostrando um cuidado extremo com os peixes desapareciam com medo. E ele ilustra isso. E alguém falou, e ele falou, poxa, eu cuido com tanto carinho, me desprendo, gasto todos os meus recursos, estou ali, toda vez que eu chego, me apresento, eles fogem, somem. E aí ele ilustra isso. E aí alguém chegou para ele, ele falou, poxa, por que isso aí? Ele falou assim, você se apresenta para os peixes como um Deus inacessível. E eles fogem. E ele faz a ilustração. Qual é a melhor maneira dele se revelar para aqueles peixes? Se ele se tornasse um peixe. E foi exatamente isso que o Senhor fez conosco, ele se tornou homem. Amém?
no verso de número 19 e 20, no caminho para a nossa redenção, Deus revela a sua justiça. Vamos relembrar o texto. Vendo uma figueira no caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou a não ser folhas. E então disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Queridos, esse é um texto que é muito explorado. E normalmente os expositores, quando usam a mensagem desse texto, eles passam diretamente para as analogias. E uma analogia muito forte é que a figueira simboliza Israel, e aqui Jesus está condenando a esterilidade de Israel. E que começa aquelas analogias, muitas bem fundamentadas, outras nem tanto, outras parece fruto da imaginação, sem prescrutar exatamente o texto como ele se apresenta. E aqui eu procurei me atentar e não fazer como um verdadeiro papagaio, né? Uma vez eu assisti no Pedro Bial, ele era ainda correspondente internacional, ele falou: nós somos verdadeiros papagaios, né? Nós falamos aquilo que ouvimos. Às vezes nós falamos o que ouvimos ou falamos o que lemos. Pouca originalidade há em nós. Mas o fato é que a gente precisa, mesmo quando estamos falando algo que alguém falou, saber, pelo menos, a fonte se assegura, né? E, para minha sorte, eu tinha um comentário de Marcos, da editora Agnus, do pastor Hernando Dias Lopes. E Marcos também cita esse texto no capítulo 11. E o reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte, abre aspas: Israel podia ter muitos frutos, mas Israel podia ter muitas folhas, mas nenhum fruto que o povo pudesse comer. Jesus amaldiçoou a figueira a ficar como ela estava, estéril, sem frutos. E nesse mesmo livro ele cita o Charles Spurgeon, e Spurgeon categoricamente diz assim: a árvore já era maldita, a árvore já era amaldiçoada. E é uma verdade. Como eu disse, a figueira na Bíblia, ela tem um simbolismo muito forte. Ela representa Israel? Representa, mas não só isso. Ela tem vários simbolismos. Ela representa paz, prosperidade, cura, segurança. E esse texto demonstra a decadência dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei. Tudo isso, se você vê o vasto material de estudo desse texto, a maioria vai levar para esse caminho. Está errado? Não está errado. Porque analogias são para isso. Faz comparações entre duas coisas, né, para extrair uma ideia de semelhança. E aqui nós vemos que, como eu disse, é um vasto material na internet. Tem um arqueólogo que vocês conhecem muito bem, não vou dizer o nome dele, mas ele é arqueólogo, pregador, está muito nas redes sociais. E ele, lá em Israel, junto a uma figueira, ele faz um seguinte comentário, abre aspas: Jesus não amaldiçoou a figueira por não ter frutos, mas por aparentar
frutos. Interessante isso, né? Mas eu sempre me intriguei tanto com esse texto em Mateus, quanto em Marcos. Por quê? Porque se nós formos olhar o texto em si, e não as analogias, não os sentidos figurados, nós vemos que Jesus está ali com quem? Com os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, com os líderes religiosos, com o povo. Com quem ele estava? Com os discípulos. Então, primariamente, a quem é direcionado esse ensinamento? Primariamente, a quem o Senhor está querendo didaticamente fazer um alerta profético para eles, para os discípulos. Eles estavam a 3 quilômetros de Jerusalém. Ali era algo particular entre eles, entre Jesus e os discípulos. E Jesus se aproxima daquela figueira, olha a figueira toda pomposa, cheia de folhas, e a gente sabe que uma figueira, ela dá os seus frutos em determinado momento, antes de aparecerem as folhas. Primeiro o fruto, depois as folhas. E Jesus, ele sabia que os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os religiosos, já nesse dia, me parece que era uma segunda-feira, eles já tinham tramado a morte de Jesus. Eles já tinham tramado julgar Jesus sumariamente e matá-lo. Jesus já sabia. Assim como no caminho, quando Jesus vê aquela árvore frondosa, ele também já sabia o problema daquela árvore, mas ele foi até lá para dar uma lição aos seus discípulos. E aí, Jesus, ele não falou nada acerca dos líderes religiosos. Ele não chegou e falou, olha, eu estou sentenciando essa figueira para servir de metáfora contra os líderes religiosos que tinham aparência de vitalidade, mas sem produtividade. Ele não chegou e falou, isso aqui significa condição não só espiritual, mas do mau caratismo dos líderes religiosos que faziam da fé um verdadeiro negócio. Nós não temos dúvidas que também serve para isso. Mas Jesus não foi direto, não foi explícito. Então, os expositores, como eu, a gente faz algumas analogias baseado nessa comparação. Por quê? Porque os discípulos já tinham vivenciado a purificação do templo. Os discípulos já tinham vivenciado, com muita propriedade, como eu disse, foi falado aqui, já tinham vivenciado a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, toda essa condenação, nessa metáfora, os discípulos já sabiam. Porque quando Jesus ele caminha em cima de um jumentinho, com aquela entrada triunfal de Jerusalém, ali era o ato profético de que o caminho da redenção era um caminho que seria traçado com humildade e com amor e com sacrifício. Na purificação do templo, Jesus demonstrou, expôs aquele mercantilismo religioso, expôs os profissionais da fé. Então os discípulos também já sabiam. Agora aqui os discípulos têm uma outra lição. E essa lição é interessante, porque nenhuma palavra ou gesto de Jesus é aleatório. Tudo tem propósito, como foi falado, foram atos proféticos. E a figueira, ela tem uma interpretação muito interessante. Porque talvez ela seja, ela foi a primeira árvore frutífera que é citada na Bíblia, lá em Gênesis 3:7, quando Adão e Eva têm consciência da sua nudez pelo pecado, e o que eles fazem? Eles
cobrem a sua nudez com folha de figueira. É a primeira vez que a Bíblia fala sobre figueira. E também um outro símbolo muito forte é a questão daquela visão que Deus dá ao profeta Jeremias, dos 2 cestos de figo, por ocasião do exílio na Babilônia, quando Deus sentenciou Israel pela incredulidade, pela desobediência, pelo seu secularismo. O povo, parte de Judá vai exilada. Parte vai exilada para a Babilônia. E Deus dá uma visão a Jeremias. E Jeremias, está vendo? O que você está vendo aí? 2 cestos de figos. Sim, e aí? Um cesto com figos bons e um cesto com figos ruins e intragáveis. Olha como ele usa esse adjetivo, intragáveis, para parte de Israel. Então simboliza Israel. Quem foi levado cativo, Deus diz que ia ser abençoado, que ia ser guardado, submeteram à vontade de Deus, iam prosperar naquele lugar, estariam guardados mesmo como peregrinos em terra distante. E quem ficou, que estava na desobediência, que na incredulidade, seria a sentença já estava estabelecida, seriam destruídos. Então, a parábola da figueira é muito significativa, principalmente para os discípulos, porque eles viviam numa sociedade agrícola. Então, para os discípulos, esse exemplo falava muito. Imagine só, naquela época não tinha um agronegócio. Naquela época, imagine você estar caminhando pela manhã logo cedo, sem tomar aquele café saboroso, e encontra uma árvore frutífera. Motivo de festa. E Jesus não encontrou. E aí, a figueira, sim, representa Israel, mas, no primeiro momento, representa também os discípulos e, por fim, representa cada um de nós. E nós precisamos ter essa consciência que não foi a falta de fruto que Jesus sentenciou aquela figueira, mas a falsa aparência. Porque lá em Marcos 11, quem usa o termo maldição é Pedro. Ele questiona a Jesus. Ele diz, olha, nós passamos aqui e aquela palavra que o Senhor lançou para a figueira, ele usa o termo, a figueira que o Senhor amaldiçoou. Mas para mim aquilo não foi uma maldição, foi uma sentença. Mas como é que se explica isso? Que sentença é essa? Por quê, amados? Eu vou explicar. É a mesma coisa quando nós chegamos para um pecador e falamos, se você permanecer no seu pecado e não ter Jesus como único e suficiente Salvador, você vai para o inferno. Se você permanecer do jeito que você está, sem produzir frutos, você vai morrer. Isso não é uma maldição, é uma sentença. Sentença é diferente de maldição. Sentença é um termo jurídico. É uma decisão judicial que encerra o processo. Ali Deus estava mostrando exatamente as coisas como seriam. Jesus falou, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvá-lo. E ele diz, a palavra que eu vos tenho dito, ela sim julgará vocês no juízo. Ou seja, a sentença que já está proferida.
E aí, a grande falha de Israel não foi não dar frutos, porque não dar frutos é ruim. Quais são os motivos de uma árvore frutífera não dar fruto? 2 motivos. Ou ela está doente, ou ela está fraca. Uma árvore doente, ela não dá fruto. Uma árvore fraca também não dá fruto. E qual é a tendência de uma árvore doente e fraca? Morrer. Jesus poderia, no dia seguinte, quando foi questionado por Pedro, lá em Marcos 11 cita, ele poderia restaurar aquela árvore. Não podia? Ele podia dizer, não, vamos fazer diferente. É por isso que muitos autores, inclusive grandes expoentes da história da teologia, achavam que esse texto nem deveria estar no cânon, por entender que era um milagre contrário. Mas para mim não foi apenas uma maldição, foi algo muito mais sério. Foi a sentença que estava proferida para aquela árvore, porque Jesus conhecia aquela árvore. E árvore doente, árvore fraca, os frutos são ruins. Pode causar um dano muito ruim. E como o cesto do figo ruim, eles eram intragáveis. Talvez se fosse hoje, Jesus iria usar outro método, né? Ele não ia fazer secar uma árvore. Imagina, o Ibama ia querer prender Jesus. Ele dizia, você está estragando a árvore. É mais uma brincadeiras à parte, né? Mas iam dizer, não, ele amaldiçoou e ela secou. Aí o Ibama ia embora e falou assim, tá de brincadeira, isso é fake news. É fake news, realmente foi algo natural. Mas não tinha nada de natural ali, era sobrenatural. Deus queria mostrar a sua onipotência para os discípulos e dizer, olha, a sentença está estabelecida. Assim como João Batista, pregando para os líderes religiosos, ele disse, o machado já está posto à raiz das árvores. A árvore, pois, que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. O próprio Jesus em João, capítulo 15, ele vai dar o panorama do que foi esse trecho aqui, essa passagem. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Toda vara que dá bom fruto, ele faz o quê? Ele limpa, ele não amaldiçoa. Ela não seca e morre. Ele limpa. Para quê? Para dar mais frutos. E todo ramo que não dá fruto, ele corta. Amém? Então, na minha perspectiva, sem querer forçar uma interpretação, obviamente, Jesus sentencia aquela árvore para dar um exemplo daqueles que seriam os proclamadores do reino de Deus, que iriam espalhar para o mundo o evangelho. E esse evangelho chegou até nós. Amém? Então, é só uma recapitulada. Então, no caminho para a nossa redenção, Deus se revela ao homem. 2, no caminho para a nossa redenção, Deus revela essa sua justiça, porque essa sentença é um ato de justiça. E como assim? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não tem jeito, irmãos. Quem não tem Jesus como único e suficiente Salvador, quem não é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, não pode produzir esses frutos. Esses frutos não são naturais, são sobrenaturais. E o que nós vemos aí, lamentavelmente, e é uma responsabilidade nossa, são cadáveres ambulantes. Por isso que Paulo vai explicar para nós que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Né? Exalamos cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida. Na medida que nós vamos
anunciando o evangelho e os frutos aparecendo, ou é condenação eterna, ou é vida eterna. Amém? E aí, nós passamos para o último ponto desses versículos, que eu acho interessante, que é o verso 21. Jesus respondeu, quando foi questionado, né, o que ele fez à figueira. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E também tantas e tantas analogias de fé, que as pessoas falam, se você tiver fé, você vai fazer, vai acontecer. Fé para isso, fé para aquilo, mas sempre as analogias são fé para a conquista, e Jesus não está falando de fé para a conquista aqui. Jesus disse, se vocês tiverem fé, farão o que foi feito à figueira. Então não é uma fé no otimismo, não é uma fé, como o reverendo Diego costuma dizer aqui, não é uma fé na fé, não é fé numa certeza ilógica, é fé para fazer o que foi feito à figueira. E o que foi feito à figueira? Uma sentença. O que foi feito à figueira? Foi dado a ela o juízo. Por quê? Porque ela era o que era, uma árvore que não dava frutos, que estava com uma falsa aparência, que tinha pompa, mas não produzia só uma aparência, mas no fundo era acometida de uma esterilidade vergonhosa. Então o que foi feito à figueira? Foi feito a proclamação da sentença. Porque essa fé aqui é a fé que o Senhor implantou no nosso coração, e nem todos têm. A fé salvífica. A fé que nos faz submetermos-nos à soberania de Deus. Aquela fé que, haja o que houver, você continua crendo. Amém? Aquela fé que não será movida por circunstâncias, ainda que elas sejam contraditórias. Aquela fé que vai ver Jesus caminhando, trilhando o caminho da redenção e levando ele à crucificação e um julgamento sumário e injusto e continuar crendo nele. Essa é a fé que o Senhor estava dizendo que os discípulos ali naquele momento, daquele ensino, deveriam ter, porque eles iam enfrentar isso e eles não passaram no teste. Talvez essa seja a grande questão da negação de Pedro a Jesus. Talvez esta seja a grande questão, não é só isso, mas de Judas ter traído o próprio Cristo. Porque eles não tiveram fé suficiente para aguentar que o Deus homem iria ser crucificado, iria ser morto para nos dar uma vida celestial eterna. Eles achavam, como já foi dito aqui, que o Messias, o ungido, o Cristo, seria um grande rei. Afinal de contas, a gente precisa sair desse subjugo do Império Romano. Afinal de contas, a gente precisa prosperar. Afinal de contas, a gente precisa estar acima de todas as nações. E tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé, amados. Para poder, vou dar um exemplo prático para nós hoje. Saber que a NASA, em parceria com a SpaceX, vai fazer já mais uma expedição na Lua, e o próximo passo é explorar Marte. Tem que ter muita fé que o Jesus lá do século I, há mais de 2000 anos atrás, fez essa promessa, que a sentença foi dada e que vai acontecer. Nem que futuras gerações tenham que explorar Marte,
pedir uma oferta abençoada para ir lá evangelizar quem estiver morando lá. Mas vai acontecer. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Tudo que Deus falou vai se cumprir, se cumprirá. Por isso que ele diz, vocês precisam de fé. E não é fé na fé, não é fé no otimismo. É fé na sentença, na palavra de Deus, naquilo que foi dito. E aí sim. E aí poderá ser movido montanhas, aquelas montanhas que só Deus pode remover e lançar no mar. Amém, amados? E aí eu encerro fazendo a conclusão, citando os 3 pontos para recapitularmos. No caminho para a nossa redenção, Deus se revela ao homem. No caminho para a nossa redenção, Deus revela esta justiça. E no caminho para a nossa redenção, Deus nos ensina como se relacionar com Ele através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Nós esperamos a nossa redenção eterna. Nós esperamos o arrebatamento da igreja. A fé, só há uma maneira de nós termos fé, irmãos. Não é acreditando em nós mesmos ou na força do nosso próprio punho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir esta palavra. Então, por último, no caminho para a nossa redenção, Deus nos ensina como se relacionar com Ele, através da fé e através da oração. E o que é a oração? Eu costumo dizer que a oração é um diálogo entre 2 pessoas que se amam. A oração é o fruto de um relacionamento pessoal com Deus. Através da fé e da oração, nós vamos ser árvores frutíferas. E vamos produzir bons frutos. Por quê? Porque estamos nos relacionando com Deus. A oração não é igual reza. Reza é uma repetição mecânica de palavras decoradas. A oração não. Só ora quem se relaciona com Deus. Quem tem intimidade com Ele. E aí eu convido a você, se o pastor permitir, colocar de pé para nós orarmos. E aplicarmos isso dizendo que, baseado nesses versículos, seja humano. No verso 18, seja humano. Quanto mais humano, mais próximo de Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se a gente tentar se tornar divino, a gente vai concorrer com ele. Ele não divide a glória com ninguém. Seja humano. Segundo, seja transparente. A árvore, ela tentou mostrar algo que ela não era. E a nossa relação com Deus, nossa relação com a igreja, com os irmãos, tem que ser transparente. Não tenha vergonha de ser quem você é. Não tenha vergonha do seu estado momentâneo. Transparência total, sabe por quê? Porque não adianta nós tentarmos cobrir com folhas de figueira, como Adão e Eva fizeram. Só cobre. Jesus, Ele conhece cada um de nós na nossa essência. E por último, para concluirmos essa aplicação, não negligencie a sua relação com Deus. Tenha fé. Mas como é que eu gero fé, Senhor? Fé na palavra. Por quê? Porque é a palavra que vai te dar substância. É a seiva. É a seiva que vai nutrir você para você gerar bons frutos e frutos dignos de arrependimento. É o fruto sobrenatural, é o fruto que Gálatas vai expor para a gente. Um fruto que é gerado pelo Espírito. E tem certas coisas que se o Espírito não gerar em nós, amados, não tem jeito. Eu já tive muitos problemas por o Espírito Santo gerar determinados frutos na minha vida. Uma delas foi mansidão. É um fruto do Espírito. Quem aqui teve problema de mansidão? Meu Deus! Mas é um fruto sobrenatural que é gerado pelo Espírito. E nós precisamos deixar a terra preparada para que o Espírito Santo gere esse fruto em você. Amém?
Glória a Deus. Pastor, você quer orar? Vai já, amém? Salvador, te damos graças e te louvamos por tão grande privilégio de estarmos aqui nesta manhã. O caminho que o Senhor pavimentou para a nossa redenção é um caminho que tem que ser tratado pela fé, mas uma fé na Tua palavra, Senhor. Porque ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz, e não passará céus e terra antes que a sua palavra, ó Deus, se cumpra, e ela vai se cumprir independentemente do que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. E nós queremos frutificar como igreja, nós queremos frutificar como cidadãos brasileiros, nós queremos frutificar como pais, nós queremos frutificar como cônjuge, nós queremos frutificar como adoradores e obreiros na Tua seara. Nós não queremos levar uma vida, Deus, estéril. Nós não queremos levar uma vida de incredulidade, porque é a incredulidade que gera esterilidade. Esterilidade leva a letargia, a inércia para contigo. E nós não queremos, ó Deus, ser árvores infrutíferas ou termos frutos ruins, intragáveis. Nós queremos, ó Deus, diferentemente dos líderes religiosos, os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei e todos aqueles que negaram a Ti, negaram a Tua palavra, não acreditaram no cumprimento de que ao terceiro dia o Senhor ressuscitaria e não seria mais aquele Jesus crucificado. Seria o Deus todo-poderoso e glorioso que não abrirá mão de cumprir esse propósito da nossa redenção eterna. Que Deus possa continuar falando e trabalhando em nossos corações. Amém. Deus abençoe.